Galerinha, tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês lá no Google Class a aula que aconteceu no Centro de Mídias no dia 3/8 de 2020 agora, ou seja, foi segunda-feira passada, tá? Essa aula equivale à última aula do segundo bimestre, tá? Onde a professora veio falar pra gente sobre a teoria atômica de John Dalton, parte 2. Já que a parte 1 foi uma semana anterior a essa, ok? Então, é a última aula do segundo bimestre. A aula que aconteceu agora, no dia 10/8, segunda-feira, eu vou colocar na próxima semana. Por que que eu vou fazer assim agora? Porque eu vou dar um tempo para vocês aí de uma semana para tá vendo o que vai ser falado, o que vai ser estudado no próximo conteúdo. Então, eu vou colocar o vídeo da semana e colocar já para vocês o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima. Assim, vocês vão ter uma semana aí para estar estudando e ter algum conhecimento, né, antes que a aula aconteça. Tudo bem? Então, vamos lá. Na parte 2, né, ela veio continuar falando pra gente sobre o modelo atômico de John Dalton. E na parte 1, vamos lembrar um pouquinho, uma das principais características aí do modelo atômico de John Dalton é que ele é baseado em postulados, né? E um dos primeiros postulados aí dele, ele veio dizer pra gente o quê? Que o átomo são indivisíveis. Segundo Dalton, o átomo não poderia ser dividido, né? Porque eles eram esferas, né? Maciças, né? E indivisíveis. Por isso que o modelo atômico aí de John Dalton ficou conhecido e semelhante com a bola de bilhar. Tem a característica de ter uma forma esférica, não poderia ser dividido, por isso indivisível, e também não poderia ser destruído, por isso indestrutíveis, tá? Então essas eram as principais características do modelo atômico aí de John Dalton, tá? O elemento químico, segundo ele, é um conjunto de átomos com mesmas propriedades, ou seja, que tem os mesmos, né, tamanho e massa. O que significa isso? Que segundo Dalton, se a gente estiver trabalhando com o mesmo elemento químico, se a gente estiver com um recipiente que só tenho só átomos de hidrogênio ou que eu só tenho só átomos de oxigênio, então todos esses elementos iguais vão ter as mesmas propriedades, ou seja, vai ter o mesmo tamanho e a mesma massa, tá? Agora, se eu estiver trabalhando com um recipiente onde eu tenho elementos químicos diferentes, por exemplo, eu tenho hidrogênio e oxigênio em um mesmo estudo, quer dizer que são átomos diferentes, portanto, segundo Dalton, eles teriam aí propriedades diferentes um dos outros, que seriam o seu tamanho e sua massa. É por isso que ele vem dizer pra gente que o peso desses elementos químicos, quando eu tenho dois átomos aí, eu consigo diferenciar esses dois átomos justamente por essas propriedades. Ou seja, se eu tenho hidrogênio e oxigênio, eu consigo, segundo Dalton, diferenciar um átomo do outro segundo aí o seu peso, né? A sua massa e o seu tamanho, certo? Para Dalton, uma substância química composta, o que significa isso? Vamos lembrar? O que é uma substância composta? Quando eu tenho uma molequinha, por exemplo, formada por átomos diferentes, por exemplo, H2O. Na mesma molécula, eu tenho dois átomos diferentes, eu tenho hidrogênio e oxigênio. É uma substância química composta, tá? Então, segundo Dalton, a substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos, ou seja, ele veio aí complementar, né, depois a teoria de Lavoisier, né, que Lavoisier dizia que tudo que eu tenho, né, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Dalton também veio dizer isso. Ele veio falar que para mim formar uma substância composta,
composta, né, ela tem a mesma combinação, só que de diferentes tipos de átomo. Então, por exemplo, a molequinha de água, se eu tenho H2O, então para mim formar essa molécula eu precisei de combinação de átomos diferentes, só que em mesma quantidade, né? 2 hidrogênio e 1 oxigênio aí, certo? Ele veio também falar pra gente que substâncias químicas diferentes são formadas por combinações de átomos diferentes, né? Então, se eu tenho lá uma substância química, seja ela composta ou seja ela simples, né? As simples são moléculas formadas pelo mesmo elemento químico, né? Elas vão ser aí, se for composta, formada por elementos diferentes, quer dizer que foram combinados por átomos diferentes. E se for composta, formada pelo mesmo elemento químico, é porque elas teve uma combinação, só que de átomos iguais. Exemplo, a molécula de gás oxigênio é formada por O2, 2 átomos de oxigênio. Então, é uma combinação de mesmos elementos químicos, enquanto que a molécula de H2O é uma combinação de elementos químicos diferentes, tá? Então, esses eram os principais postulados aí, segundo a teoria atômica de John Dalton, que foi explicado lá na parte 1, certo? Na parte 2 da semana aí do dia 3/8, o que a professora veio falar pra gente? Veio complementar, né, a teoria atômica de John Dalton, e o que eu coloquei para vocês lá no Google Class foi os exercícios, né? E esses exercícios eu vou comentar aqui com vocês nessa aula, tá? Então, ó, antes da gente responder aqui o exercício 1, vou deixar ele por último, porque conforme nós vamos fazer os próximos exercícios, vocês vão entender o 1, tá? Então, olha só, no quadro abaixo, exercício 2, no quadro abaixo, temos a representação de átomos conforme a teoria de Dalton. Quantos átomos tem nessa imagem? Então, ao invés de eu responder aqui para vocês só a quantidade de átomos, eu vou responder 4 situações, porque aí fica mais claro para vocês. Normalmente, nos exercícios sobre teoria atômica de John Dalton, aparecem esses 4 tipos de pergunta, né? Qual a quantidade de moléculas, quantas substâncias tem, quantos átomos tem e quantos elementos formam aí essa mistura, né? Então, primeiro, qual que é a quantidade de moléculas que eu tenho aqui dentro desse recipiente? Para mim descobrir a quantidade de moléculas, eu preciso identificar primeiro o que é uma molécula. Molécula é o conjunto de 2 ou mais átomos. Quando eu quero saber a quantidade de moléculas, não importa se tem moléculas iguais ou não, porque eu quero saber quantos conjuntos de átomos eu tenho aí. Para mim formar molécula, eu preciso de 2 ou mais átomos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 átomos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos. Então, aqui eu posso considerar como uma molécula. Aqui eu também posso considerar como uma molécula. Então, para a gente identificar a sua quantidade de moléculas, é só contar esses conjuntos de átomos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 conjuntos de átomos, né? Então, quer dizer que eu tenho 8 moléculas, tudo bem? E se eu perguntasse qual a quantidade de substâncias? Aí sim, eu vou ter que identificar se naquele recipiente, se eu tenho conjunto de moléculas iguais. Quando a gente tem conjunto de moléculas iguais, eu conto como uma substância só, tá? Então, vamos ver. Por que eu coloquei 5 substâncias aqui? Porque, ó, se eu for identificar, essa molequinha aqui, ó, é igualzinho a essa molequinha. Então, eu conto como uma substância só, certo? Então, ó, 1 e o 4 é a mesma substância, então é a primeira, certo? O que mais que eu tenho igual? Ó, a terceira molequinha e a quinta molequinha também são iguais, então eu conto como uma substância. Então, aqui eu já tenho uma, aqui eu tenho 2, certo? Então, 1, 2. Vamos ver qual mais que é igual? Aqui, ó, a sexta
e a oitava são moléculas iguais, então é uma substância que eu conto só. Então, a sexta e a oitava eu conto também como uma. Então, eu já tenho 1, 2, 3. Depois, o exercício me dá a segunda, que eu não tenho nenhuma igual a essa, né? E me dá a sétima, essa pequenininha aqui, que eu também não tenho nenhuma igual a ela. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 substâncias aí diferentes, certo? E para gente determinar o número de átomos, que foi na verdade o que o exercício pediu, qual que é a quantidade de átomos? Aí sim, eu conto a quantidade de bolinhas, tá? Não importa se são iguais ou se são diferentes, porque cada bolinha dessa é um átomo. Então, quando a gente junta essas bolinhas, eu formo as moléculas, mas átomos, eles são contados individualmente, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 átomos, tá? E quantos elementos químicos formam essa substância? Aí, a gente tem que identificar pelas cores, tá? Como a minha impressora não é colorida, eu coloquei aqui pra vocês, ó. Quando tem essa bolinha aqui maior, é o bege, tá? Quando eu tenho essa bolinha aqui, ó, é o azul. A pequenininha, menorzinha, são as pretas. E essa daqui um pouquinho mais escura é a verde. Então, se eu identificar o bege, ó, esse daqui é igual a esse, quer dizer que é o mesmo átomo, que é igual a esses dois, mesmo átomo, que é igual a esse e esse, tá? O verde vai ser aquelas do mesmo tamanho, só que numa tonalidade um pouquinho mais escura. Então, eu tenho essa como a verde, tenho essa como a verde. A preta é mais fácil de identificar porque são todas as pequenininhas. E a azul, essas aqui intermediárias, ó, tá vendo? Que isso eu vou ter essas duas aqui. Então, quando a gente pergunta quantos elementos formam esse sistema, eu tenho que identificar aqueles átomos diferentes um dos outros. Então, eu tenho os átomos bege, certo? Tem os átomos que são azul, no caso são só esses dois. Tem os átomos preto, que são todas as pequenininhas. E tem os átomos verde, que vai ser essa e vai ser essa, tá? Então, são 4 elementos que formam aí esse sistema. Tudo bem? Então, vamos pro próximo. No exercício 2, que ela colocou lá para vocês, ela colocou essa tabela. E na tabela ela pergunta, qual que é a massa de oxigênio, no caso gás oxigênio, que reage nos experimentos 1, 2, 3. Lembra que uma equação química, antes da setinha, a gente tem os elementos que reagem, que são os reagentes, e depois da setinha a gente tem os elementos que foram formados, produzidos, que são os produtos. Então, se a gente olhar aqui, ó, no experimento 1, eu tenho ferro reagindo com o oxigênio, e aqui no caso teria uma setinha, tá? Porque formou o óxido de ferro, e nesse caso aqui, ó, o que apareceu? A massa daqueles elementos que não reagiu. Lembra lá na lei de Lavoisier que aquilo que não reagia, aqueles elementos que estão em excesso, aparecia lá no final? Então, no experimento 1, eu tenho 22,4 de ferro reagindo com 11,7 de oxigênio, formando 32 de óxido de ferro, mas eu tenho um excesso aqui, ó, de massa de oxigênio, 2,1. Esse excesso quer dizer o quê? Que nesse oxigênio não reagiu 11,7. Como que eu vou saber a quantidade? É essa a pergunta. Então, quando a gente tem excesso do elemento daqui da parte dos reagentes, o que eu tenho que fazer? A subtração, né? Então, o experimento 1, ele me deu 11,7 de oxigênio. O que eu vou fazer? Vou pegar 11,7 menos, né? Vou subtrair com o excesso, que é a massa daquilo que não reagiu,
né, é a massa de excesso de oxigênio. Então, 11,7 menos 2,1, fazendo a subtração, eu vou ter 9,6. O que significa esses 9,6, professora? Que foram esses 9,6 a massa do oxigênio que reagiu. Então, aqui, ó, ao invés de ser 11,7, aqui teria que ser 9,6. Por quê? Para reagir com 22,4 gramas de ferro, eu preciso de 9,6 e não de 11,7. O excesso aqui veio aqui para o final, certo? Então, ó, o correto é 22,4 mais 9,6, que vai formar 32 gramas de óxido de ferro. Tá? Então, essa é a massa do oxigênio que reagiu. E no experimento 2, vamos olhar? Ele me deu 22,4 de ferro, mais 8,6 de oxigênio, que vai formar 28,5 de ferro, e teve um excesso de quem? De ferro aqui, ó. Opa, mas a pergunta é o quê? Qual a massa de oxigênio e não a massa de ferro? Então, nesse exercício, eu não vou mexer com esse excesso aqui, porque esse aqui é excesso do ferro e não excesso do oxigênio. Então, aqui, ó, o meu oxigênio vai estar na quantidade correta, certo? Porque eu não tenho excesso no experimento 2 de oxigênio. E no experimento 3, ele me deu 22,4 de ferro, reagindo com 9,6 de oxigênio e formando 32,1 de óxido de ferro, sem excesso de nenhum dos reagentes. Então, tá correta a minha quantidade de oxigênio, 9,6. Então, a pergunta era: qual a massa do oxigênio que reage nos experimentos? Então, o oxigênio no experimento 1 reage 9,6, no experimento 2, 8,6 e no experimento 3, 9,6, certo? Vamos pro próximo. No exercício aqui, número 3, ela pergunta, número 4, ela pergunta: verifique se houve conservação de massa em cada um dos experimentos. Lembra da lei de Lavoisier, né? Que tudo que eu tenho antes, eu também tenho que ter depois em quantidade de massa. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, vamos ver se as massas aqui, tudo que eu tenho antes, é a mesma quantidade que eu tenho depois. No experimento 1, eu tenho 22,4 de ferro, coloquei aqui, ó. Reagindo com quem? Com 9,6 do oxigênio e formando quem? 32 gramas de óxido de ferro. Professor, e esses 2,1? Lembra aqui no exercício anterior que a gente tirou os 2,1 daqui, que era 11? Então, ficou 9,6, então o excesso não conta, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 22,4 do ferro mais 9,6 do oxigênio. Se eu somar, vai dar 32. E quantos que formou no final? 32. Então, essa daqui está correta. Sim, houve conservação de massa do lado dos reagentes para o lado dos produtos, certo? Ao experimento 2, ele deu 22,4 de ferro, reagindo com 8,6 de oxigênio, formando 28,5 de óxido de ferro e tem um excesso aí de ferro. Lembra que lá no exercício anterior a gente não mexeu nesse excesso de ferro porque a pergunta era pro oxigênio? No caso, só tinha mexido no excesso do oxigênio aqui, para formar esse daqui. Então, agora, no exercício 2, se eu quero saber se houve aí a conservação de massas, eu também vou ter que mexer aí na quantidade de excesso do ferro. Então, o que que eu faço? Vou pegar o ferro inicial 22,4, tirar o seu excesso 2,6 e eu vou ter a quantidade de ferro exata que reagiu, 19,8. Então, aqui, ao invés de ser 22,4, o que que seria aqui? 19,8, reagindo com 8,6. Se eu somar os dois, vai dar 28,4. E eles formou
quantos dióxidos de ferro? 28,5. Opa, professora, será que houve ou não houve aí a conservação de massa? Antes eu tenho 28,4, depois eu tenho 28,5. Sempre a primeira casa depois da vírgula aqui, ó, a gente fala que é uma incerteza, né? Nesse caso, a gente vai considerar como sim que houve a conservação de massa, porque é a primeira casa depois da vírgula, mas antes, ó, a gente pode considerar que teve 28 antes, 28 depois, já que a casa depois da vírgula é sempre uma incerteza devido à balança e não ser tão precisa, tá? Então, a gente sempre considera, tudo bem? Se fosse 27,4, 28,5, aí sim, não seria, tá? Mas como os dois são 28, a gente considera como houve sim a conservação de massa. Tudo bem? No experimento 3, ele deu 22,4 de ferro, reagindo com 9,6 de oxigênio e formando 32,1 de óxido de ferro, sem excesso nenhum. Então, é só fazer a soma aí dos reagentes. Somando 22,4 com 9,6, eu tenho 32. E formou quantos? 32,1. Tá vendo que esse 1 aqui, ó, é uma casa depois da vírgula, incerteza? Então, também posso considerar o experimento 3 como sim houve a conservação de massa. Portanto, nos 3 experimentos aí, teve sim a conservação de massa. A lei de Lavoisier aí se conserva nos 3 experimentos. Aí a gente volta aqui no exercício número 1. Com base nas ideias defendidas por Dalton, que característica diferenciava os átomos de diversos elementos químicos? Lembra que eu falei para vocês lá no postulado que ele dizia o seguinte: se eu tenho dentro de um mesmo recipiente elementos iguais, então esses elementos vão ter propriedades e características semelhante um dos outros, vai ter o mesmo tamanho e vai ter a mesma massa. Então, com base nas ideias dele aí, se eu tenho elementos químicos diferentes, qual que é a característica que diferenciava um do outro? Se eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio, a característica principal para Dalton que diferenciava um do outro era o quê? A sua massa, né? O seu peso. Por exemplo, se eu tenho dentro de um mesmo recipiente hidrogênio e oxigênio, a gente sabe que o oxigênio é muito maior que o hidrogênio. Então, se eu fosse representar por desenho, ó, o hidrogênio seria pequenininho e o oxigênio seria bem maior. Então, eu sei que a massa do oxigênio é bem maior do que a massa do hidrogênio. É essa característica que diferencia elementos químicos diferentes. Tudo bem? Então, esse é o conteúdo aí da última aula do 2º bimestre e na próxima semana a gente já entra aí no 4º bimestre, ok? Vou colocar lá já o primeiro conteúdo do 4º bimestre para vocês estudarem, tá bom? Até a próxima!